Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025. A lição de hoje traz um tema bastante prático, porque tem a ver com aquilo que a gente experimenta no dia a dia. Existe a indignação que é inadequada, mas a lição de hoje fala de uma indignação que é justa, que é correta, que tem seu espaço e tem seu lugar. E como pano de fundo e prova bíblica para essa indignação justa, a lição traz 3 exemplos. 3 momentos em que Jesus aborda esse tema e fica claro para nós que tem espaço para a indignação quando é justa. Mas antes de falar dos 3 exemplos bíblicos, a lição também traz um exemplo prático de uma mãe que tem uma criança e essa criança é molestada por uma pessoa. Essa criança tem 3 anos, está brincando no parquinho e de repente um homem vem e ataca a sua filha. Ela não deveria ficar irada? Claro, com certeza, a ira desta mulher, nesse momento, é uma resposta adequada do amor em tal circunstância. Então, a indignação justa, ela ocorre quando a base, a razão, a causa não é raiva, não é vingança. A causa por trás é o amor. A injustiça foi cometida e por resposta amorosa você está se confrontando com a tal atitude inadequada. E os 3 exemplos que a lição traz começam primeiro quando Jesus se encontra lá no templo e o templo se tornou desvirtuado. Ou seja, os que adoravam no templo, que serviam ao templo, desvirtuaram o ritual sagrado. E aí aqui no livro de Mateus 21, versos 12 e 13, diz assim: Jesus entrou no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Então percebe aqui uma circunstância onde a ira de Jesus, até o ponto de virar as mesas, parece que é um ato descontrolado, um destempero emocional, mas não é. É uma atitude de Jesus pela maneira cruel e insana e fria com que os líderes estavam tratando os rituais que deveriam ser religiosos. E aqui no livro de João 2, 14 e 15, amplia a ideia. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, também cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão e virou as mesas. O que acontece aqui? O templo, que era o lugar de atividades religiosas, de adoração, que devia ser utilizado para a adoração e a proximidade das pessoas uma com a outra, umas com as outras, e também de pessoas para com Deus, se tornou um lugar onde as pessoas, quando olhavam para o templo, criaram a associação de que aquele lugar era lugar de enganar pessoas e oprimir as mais vulneráveis. Então, estava totalmente fora do padrão. A motivação estava equivocada. E, realmente, o interesse por trás de tudo isso era o lucro financeiro. Dá para a gente refletir sobre isso aqui, quantas vezes a gente também desvirtua os trabalhos religiosos, as finalidades religiosas que a Bíblia apresenta quanto ao uso do dinheiro, a recolher os dízimos, as ofertas. Qual é a razão por trás? Qual é a motivação que está por trás? Ela é genuína, é verdadeira, é autêntica? Quando a Bíblia traz mais exemplos sobre essa questão de ficar irado e ser de maneira digna, traz mais 2 exemplos. O primeiro deles é quando os fariseus, quando
os discípulos trouxeram as crianças a Jesus, quando trouxeram as crianças a Jesus, e os discípulos achavam que as crianças estavam atrapalhando Jesus no seu ministério. Então ele se indignou e disse: deixem os pequeninos vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Marcos 10, 13 e 14 registra esse fato. E a outra ocasião foi quando os fariseus aguardavam para acusar Jesus de violar o sábado ao curar nesse dia. E aí Jesus lança para eles um desafio, porque ele pergunta para eles: é lícito fazer o bem aos sábados ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Então, Jesus está trabalhando aqui, então, o que entristece o seu coração é a dureza do coração das pessoas em achar que ritos são mais importantes do que a salvação de vidas e de pessoas. Guardar o sábado é importante? Claro que é. Devolver o dízimo é importante? Claramente que é. E as ofertas? Claramente é importante. Jejuar é importante? Sim. Cuidar da alimentação é importante? Claro. Mas esses rituais não são mais importantes do que salvar pessoas. Salvar pessoas vem em primeiro plano. Essa é a razão da existência da igreja. Essa é a razão porque Jesus morreu. E essa deve ser a razão porque você adora a Deus. Você tem que se preocupar com as pessoas. Então, nessas passagens, nesses textos, a ira de Cristo está associada à dureza. Está associada à tristeza pela dureza de coração dos que desempenhavam as funções religiosas ou cuidavam das coisas religiosas. Então, trata-se de uma justa indignação do amor divino como uma ira atribuída a Deus no Antigo Testamento. Tanto no Novo quanto no Velho Testamento. Você percebe que o lugar da ira tem seu espaço, mas quando se refere a uma justa indignação que brota do amor. Agora, qual o cuidado que nós temos que ter na lição, com o estudo da lição de hoje? É não confundir quando a indignação é justa, é digna, ou quando a indignação é indigna. Por quê? Nós podemos estar usando de indignação indigna quando estamos achando que ela é digna. Ou o contrário. Nos revoltarmos contra alguém que está tendo uma indignação justa, digna, e achar que foi indigna. O termômetro para isso é a nossa comunhão com Jesus. É a nossa questão espiritual, relacional com o Espírito Santo. Eu gosto muito quando diz o Espírito Santo falou, tanto na igreja do Novo Testamento, quanto na igreja do Velho Testamento. O Espírito do Senhor, o anjo do Senhor falou, ou disse. Então, quando você vai com o disse, com o anjo do Senhor falou, Deus falou comigo, aí você pode ir com segurança que você não está equivocado. Deus te abençoe, que Deus te poupe e te livre de pecar. Por isso que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, tenha ira, mas que seja digna. Que brote da razão amor, e não da razão raiva e vingança. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, nos dê a tua graça e um dia de bênçãos. E ajuda-nos a termos a correta motivação. Que o Espírito Santo seja nosso amigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia e você.